Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Diego de Berardino. Dessa vez analisando uma partida do Garry Kasparov, como a gente tem feito periodicamente aqui no canal. Esse monstro dos tabuleiros, dessa vez jogando uma partida contra um que também gostava, né, de bastante, digamos assim, fogo no tabuleiro. Ele tem um livro com esse nome, Alexei Shirov, mas que contra o Kasparov sofria bastante. Podemos dizer assim, Kasparov era implacável contra o Shirov, né? O score deles em partidas pensadas é algo como 15-0 a favor do Kasparov, com vários empates, né? Mas nenhuma vitória do Shirov. Então a gente vai ver uma partida entre eles, mas antes da gente começar, deixa o like, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. É muito importante para o YouTube dar maior visibilidade para a gente. E vamos lá então para a nossa partida. Essa foi jogada no torneio de Linares, 1997. Kasparov era número 1 no rating, 2.795. Shirov estava ali 2.690, que era suficiente para estar ali entre os primeiros do mundo nessa época. E eles jogaram uma variante muito aguda, como não poderia ser diferente. Dois jogadores de ataque que gostam de posições complicadas, né? E foi o Manaida. Kasparov era a sua defesa favorita contra o peão do rei, a Ciliana Naidoo. Shirov jogou bispo e3, que é os lances críticos, né? Com a ideia de jogar o ataque inglês. E aqui Kasparov jogou uma linha que ele popularizou bastante, era bem pouco jogada antes dele. Inclusive fez as brancas tentarem às vezes evitar essa linha começando com F3 para bispo E3 e é cavalo G4. Cutucando o bispo vai para G5 e aqui ele sai avançando ao lado do rei, sem muito medo. Aqui H6, G5, e depois de bispo G3 já bota o bispo no fianqueto. Bom, essa linha foi muito moda aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, muito devido às partidas e análises aí do Kasparov. E tinha resultados fantásticos aí nessa linha contra os melhores jogadores do mundo da época. O Shirov jogou bispo E2. Hoje em dia, H3 talvez seja uma alternativa mais, digamos assim, mais crítica. Esse cavalo E5, cavalo F5, toma, peão toma. E depois a ideia seria botar o cavalo aqui, né? Mas tem uma teoria complexa também isso aí. Bispo E2 era bastante jogado aí nessa época, atacando cavalo. E a ideia das pretas era jogar H5. Daí bispo toma. Outra opção aqui é tentar jogar um H4. Abrir o jogo na ala do rei. Mas bispo toma era bastante jogado aí na época. Bispo toma, Kasparov chegou a tomar de H em algumas ocasiões também. Mas bispo toma, F3 e bispo D7 era a linha principal da variante na época. Daí roque. Então aqui eu acredito que dama D2 para roque grande seja uma outra alternativa interessante também. Um jogo sempre bastante complicado. O que acontece é que as pretas têm o par de bispos, né? Mas a ala do rei aqui já avançada pode ser uma força, mas pode ser um enfraquecimento. E o problema é que você não vai ter o rei muito seguro. No entanto, claro, Kasparov estava ciente disso e ele acreditava na iniciativa das pretas nessa posição, nos bispos, e que esses peões aí podem ser uma força, como a gente vai ver nessa partida. Bispo D7, roque. Cavalo C6, jogou Kaspa, desenvolvendo, ameaçando o cavalo de D4, bispo F2. Bom lance aqui do Shirov, né? Posicionando o bispo, defendendo aqui. E aqui o Kasparov jogou um lance importante que é E6 aqui.
controlando a casa D5. Para que ele enfraquece o peão de D6, né? Mas esse peão pode ser facilmente defendido com o bispo ou com a dama em alguns casos. Então, isso não vai ser um problema agora para o Kaspa, para as pretas. Cavalo de C2 jogou o Shirov. A ideia dele é liberar o peão C, pode ser para jogar C3 ou C4. Cavalo E5, lance típico dessa posição aí das pretas. Ainda mais que o F4 agora está controlado, né? Você pode tomar de peão, isso é um super cavalo aqui em E5. E aqui o Shirov jogou B3, com a ideia de controlar o pulo desse cavalo aqui. Uma ideia interessante seria dama E1 aqui, para trazer a torre para D1, com uma posição muito complexa. Outra ideia seria C3, sem muito medo de cavalo C4. Aqui, cavalo C4 não... Pode jogar B3 e o cavalo não tem nada melhor que voltar, né? Então B3 aqui talvez seja um pouquinho desnecessário, mas também tem a ideia de jogar C4. Só que aqui o Kasparov vai ser implacável, ele jogou G4. Naturalmente, o Shirov jogou F4 para mandar ela do rei, manter ela do rei parada, né? Fechada, não abrir linhas, e ameaçar o cavalo. Só que aí veio uma bomba aqui do Kasparov, H4. Olha que lance brilhante, né? Ele deixa o cavalo no ar. Aqui o ponto é que se tomar, D toma. Agora, muito por conta do B3, né, o cavalo não tem casa. Todas as casas estão controladas pelos peões pretos ou tiradas pelas próprias peças. Então o Kasparov vai recuperar a peça com vantagem. Depois ele tem ideias de dama G5 e G3 para abrir aqui o rei das brancas. O Shirov jogou bispo E3. E aqui veio outro lance surpreendente do Kasparov, H3. Esse lance muito antes do AlphaZero, nós estamos falando de 1997, né? Foi feito aqui pelo Kaspa. O AlphaZero gosta de botar esses peões em H3 ou em H6 com as brancas, né? Ele vai lá na frente criar temas em cima do rei branco, e especialmente na ausência do bispo de casas brancas, das brancas, né? As pretas têm o bispo correspondente. Essas casas brancas na diagonal podem fazer toda a diferença. Naturalmente, Shirov jogou G3 para manter as linhas fechadas e agora sim o Kaspa tirou o cavalo para C6. O cavalo cumpriu seu papel. Dama D3 conectando as torres, jogou o Alexei. E o Kaspa roca, que de repente também a ala do rei está fechada e ele pode rocar para a ala do rei. O seu rei já não corre riscos maiores nessa posição. Então, roque, torre de A, D1, jogou o Shirov. E aqui veio outro lance bem legal do Kaspa, que é F5. O que o Kaspa está querendo? Abrir essa diagonal, a diagonal branca, né? E está enfraquecida. Isso tem a ver com a ideia lá de botar o peão em H3 e criar temas contra o rei branco. Shirov jogou C4. Dama A5. Jogou o Kaspa. E aqui veio... Aqui veio cavalo C3 digamos assim, do Shirov, que é uma imprecisão aqui. Cavalo C3 interroga. Era mais sólido jogar dama D2 e buscar o final, embora as pretas estejam confortáveis, a posição deve estar próxima da igualdade. Não dá para tomar torre toma e tomar em E4, porque agora sim vai cair em D6 e as brancas estariam bem. O Kaspa contra dama D2 poderia manter as damas com dama 3 ou jogar o mesmo final e aqui jogar um lance como torre F7, porque agora se tomar de bispo
e tomar em D6. Ele pode tomar de bispo em E4. Agora, seus bispos vão varrer todo o tabuleiro. Os bispos são muito fortes, né? Mesmo que caia aqui em E6, né? Ele toma a coluna... Opa! Toma a coluna D, né? E aí tá, digamos assim, muita compensação. Ele está dobrando aqui. E o rei branco continua com problemas mesmo no final. Mas assim, dama D2, depois do torre F7, claro, as brancas não são obrigadas a trocar. Dá para jogar, tomar e trazer o rei para o centro. Uma posição mais ou menos equilibrada. Depois de cavalo C3, Kasparov jogou torre de A E8, trazendo a torre para o jogo. Se tomar aqui, ele quer tomar simplesmente de E abrir linhas. Aqui a diagonal. Jogou torre de F1 o Shirov. E aqui veio outra pancada do Kasparov, E5. Abrindo o jogo para as torres, para o seu par de bispos. Atacando o cavalo de E5. A situação é muito difícil agora para o Shirov. Ele tomou em C6. Por exemplo, se tomar o peão de F5, vai dar problema no cavalo de C3. Bispo toma, peão toma, E toma F4. Está atacando o bispo e o cavalo de C3. Não dá nem para retomar aqui, vantagem decisiva. Portanto, o Shirov depois de E5 tomou em C6, mas agora o bispo entra na diagonal, simplesmente retomando. E aqui o Shirov jogou B4, com a ideia de tentar umas complicações de dama por D4, cavalo D5, no estilo dele. No entanto, talvez melhor do que o B4 fosse jogar cavalo D5 direto, embora possa tomar lá em A2, ameaçando mate, né? As brancas jogam torre D2 e volta. Já a posição das pretas é melhor. Se bispo B6, aqui a dama incrivelmente fica segura nessa casa A3 aqui. A posição das pretas é melhor, mas tem muita luta aí pela frente. Depois do B4, Kasparov não quis entrar nas complicações de dama toma e jogou um lance melhor, dama A3. Agora atacando o cavalo de C3 indiretamente aqui com o bispo, está ameaçando o peão toma. Outra pancada do Kasparov. O Shirov jogou B5. E toma F4, ameaçando o cavalo e bispo. Bispo toma F4. Se tomar o bispo em C6, ele vai tomar o bispo de E3 e ataca o cavalo. Quando o cavalo sai, simplesmente troca as damas e toma o peão de C6 com vantagem decisiva. Tem, no momento, 2 peões a mais. Tem mais coisa caindo aqui. Então jogou bispo toma F4, Shirov. A por B5, C por B5. E ele deu um cheque aqui em C5, Kasparov. Se o rei for para essa diagonal, vai dar problema, né, na cara do bispo de C6. Portanto, o Shirov jogou bispo E3 e agora o Kasparov tomou. E o ponto é que ele ter puxado o bispo E3 com cheque antes, é que vai ficar caindo em E4, ele vai tomar a torre de torre, né, sem que as brancas possam trocar aqui. Dama toma. Reparem que não dá para tomar em F5, mate em G2. Agora a gente vê um dos objetivos do peão lá em H3. Dama por D6, dama por E4, ameaça mate em 1. Então o Shirov teve que trocar as damas. Mas é um final com peão a menos e muito mais do que isso, né? Essa cadeia de peões é muito forte. O Kasparov restringindo o rei e os peões das brancas. Ainda tem um problema aqui na coluna E, né, de cravada. O Kasparov jogou bispo C3, torre E2, torre E4, preparando dobrar na coluna. Rei F2, torre de F8, torre D3, bispo F6. E aqui o Shirov, já numa posição perdida, jogou torre de ED2, que é uma pendurada, mas não tem muito o que fazer, o final é perdido, né? Se ele perseguir aqui o bispo, né, dá para jogar rei F7 e ameaçando o bispo G5. Só não o bispo G5 direto, porque torre G6 cheque pegaria o bispo.
Mas aqui branca, pretas jogam e ganham, é um ganho simples. Kasparov jogou torre, toma E3 e o Shirov abandonou por conta de torre toma, troca, troca, bispo G5, chefe, troca tudo e F4, peão toma, G3, peão toma, H2 e o peão H vai virar uma dama e as pretas vencem. Uma bela partida aí do Ogro de Baku, Kasparov mais uma vez. Precisão da partida 86,5 para o Kasparov, perdão, para o Shirov, 94,9 para o Kaspa. Grande precisão para uma partida tão complicada como essa, difícil de jogar. Então é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer e até o próximo vídeo.